A paz do Senhor, amados. Amém. Boa noite, Deus abençoe. Eu estou vendo um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro grupinho aí. É familiar? Vocês estão de família? Então tá bom, de família pode. Viu? Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos neste culto, segundo culto nosso já, terceiro, né? Porque já teve o primeiro na escola bíblica hoje. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Vou ler Salmo 103, só 2 versículos. A misericórdia do Senhor diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amém? Diga: bendize a minha alma ao Senhor. Amém. É isso que a minha alma tem que fazer, é bendizer sempre ao Senhor e declarar que o Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor, e eu quero já dizer para vocês que nós não teremos mais o momento do dízimo, de falar, você vem aqui. Na hora do louvor, você pode levantar, e a hora que você quiser, você coloca o teu dízimo. Então, não vai ter aquele momento de se falar, mas você pode vir ou colocar a sua oferta, a sua primícia, o seu dízimo para o Senhor, e agradecer ao Senhor, e colocar. E o Senhor já te abençoou e sempre vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia. Obrigada, Pai, pelas tuas misericórdias. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigada, Senhor, porque esse é o dia que o Senhor fez e nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Que nunca venhamos a esquecer nenhum dos seus benefícios, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Nós abençoamos cada um agora, para, Senhor, cada um sinta a tua presença, que possa louvar de todo o coração, possa se entregar, Deus, de todo o coração, para receber a visitação do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, abençoa as famílias aqui, abençoa, Senhor, as crianças, jovens, adultos, em nome de Jesus, os casais, as famílias. Deus, que o Senhor derrame a tua misericórdia sobre a palavra, a pregação, sobre a equipe de louvor, a intercessão, a rede de crianças, de pré, Senhor, que todos possam receber hoje uma porção dobrada do Senhor, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, nós te agradecemos e declaramos o nosso amor ao Senhor. Diga: o Senhor é bom, a minha alma sempre vai ser agradecida a este Deus maravilhoso, a esse Pai que me ama. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua boca agora em louvor ao Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor assim, ó. Glória a Deus. Louve o Senhor com toda a intensidade do teu coração, com toda a alegria. Vem, que essa é a hora de louvar e adorar o nome dele. Amém? Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para assim como estás diante do Pai. Vem, declare: toda língua confessará, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Oh, vem e dar a Ele teu coração. Vem, assim como está
diante do Pai. Vem, aleluia. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, e todo joelho se dobrará, pois Tu és santo, Pai. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Glorifica o nome do Senhor, adore a Ele, exalte o nome do Senhor, celebra o nome de Jesus. Nós estamos aqui porque Ele nos deu vida, a vida abundante que Ele prometeu, Ele traz nessa noite para cada um de nós, amém? Diga Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Essa é a hora da adoração. Oh, vem, vem, dar a Ele teu coração. Vem, vem, assim como estás para adorar. Oh, vem, vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem, para adorar. Vem, vem. Aleluia. Aleluia, aleluia. Esse convite não é a equipe de louvor que está fazendo para você. É o Senhor Jesus querendo escutar o pulsar do teu coração quando fala do nome dEle. Quando Ele quer ver a gratidão do teu coração. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa, o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Aleluia, Tu és Jesus, Tu és santo e poderoso, Pai. Te adoramos na beleza da Tua santidade, Jesus. Declare: não há outro como Tu, Senhor, soberano
soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa, o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, só tu és Jesus. Aleluia, te adoramos, Senhor. Recebemos o Senhor nessa noite, Pai. Entregamos tudo o que temos e somos a Ti, Senhor. Oh, oh, oh. Aleluia. Início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Mais uma vez. Alfa e ômega. Declare alfa e ômega. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e o ômega, início e fim. Aleluia. Tu és Jesus, és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, só tu és Jesus. Tu és Jesus, Deus Santo poderoso, e não há outro. És o alfa e o ômega, és o ar. Tu és Jesus. Tu és Jesus, só tu és Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Te recebemos, Jesus, e dou a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque Tu és digno. Simplesmente porque o Senhor é digno e ninguém explica a Deus. Sabemos que a Tua glória se faz presente no nosso meio. Ah, Pai, queremos mais de Ti, Senhor, muito mais, pois Tu és tudo.
preciso. Tu és Jesus, a fonte, a fonte, a fonte que eu corro pra beber, que eu corro pra beber, só em Ti, Jesus. Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Tu és o Alfa, o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo, tudo, tudo pra mim, Tu és Jesus, só Tu és Jesus. Desse Jesus, somente a Ele, aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir um pouquinho mais forte, porque Ele é merecedor? Isso, aleluia, glória a Deus. Aleluia. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, para que eu e você tivéssemos livre acesso para adorar, para receber do Senhor. E nós vamos cantar o que a Tua glória fez comigo. Eu me rasgo por inteiro, Pai. Peço tudo, mas vem novamente. Você pode pedir a glória do Senhor sobre a tua vida e que ela seja manifesta em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Exaltamos o Teu nome, Jesus. Te adoramos, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro. Cante, faço. Vem, Senhor, e enche este lugar, Pai. Enche a vida, meu Deus, de cada um aqui. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória, eu entrarei. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver.
clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga glória, glória seja exaltada ao teu nome, Senhor. Glória, aleluia. Clame pela glória do Senhor. Glória, glória, aleluia. A glória do Senhor se manifesta nessa noite. Clame pela glória do Senhor. Glória, glória. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, clamar pela glória. Como só coral, vamos declarar: Santo, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Pega as suas mãos e diga: Santo, Santo, aleluia. Como tu és santo, Deus. Santo, Senhor, continue buscando pela santidade do Senhor. Continue, que enquanto isso Ele vai te purificando, Ele vai te livrando, Ele vai te sarando. Santo, receba da santidade do Senhor. Ele tem muito mais para te dar. Se entrega ao Senhor. Tu és santo, santo, santo. Quem já pisou no Santo dos Santos, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar, aleluia, a glória de Deus. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Aleluia. Clame pela glória de Deus em qualquer circunstância. Louvado e agradecido. Mais forte para Jesus. Nós entregamos esse louvor e essa adoração ao Senhor, porque Ele é santo e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia! Dá um glória a Deus aí. Ô, povo lindo. Crianças, por favor, tem o cultinho com a tia Vanessa. Quem que é? A tia Priscila, a tia Mari. Glória a Deus. Aleluia. Vem cá, vamos orar por vocês. Estenda tua mão para cá, querido, em nome de Jesus. Pai amado, nós abençoamos essas crianças, as professoras, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre eles, que a tua glória esteja sobre eles, proteja, guarde, livre de todo mal, e que eles sejam instruídos de acordo com a tua palavra, que eles sintam a presença do teu doce Espírito. Em nome de Jesus nós as abençoamos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém? Deus abençoe, meninada. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo bem aí, confortável? Tem alguém em pé lá atrás? Se quiser, tem cadeira aqui na frente. Gente, as famílias podem ficar juntinho, mas quem não é família, por favor, né? Dá aquela separada, por favor, por questões de segurança. Glória a Deus. Você está com o coração aberto para receber a palavra de Deus? Vai ter, Gu? Então os pré-adolescentes, por favor, tem aula lá atrás, até 15 anos. É que eu vi você sentadinho aí, Gu, eu falei assim, ixi, não vai ter. Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, o Senhor sabe o tanto que é importante essa mensagem que eu tenho para passar para a igreja. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor abra o coração deles em nome de Jesus. Que o Senhor tire toda barreira, tire todo preconceito, todo grilhão, toda cadeia, arranca agora em nome de Jesus. E que o teu Santo Espírito possa falar a cada coração. Em nome de Jesus, direciona a minha mente, Pai. Eu quero esvaziar-me de mim mesmo, e eu quero que o Senhor se aposse de mim, para que o Senhor transmita essa mensagem através da minha vida, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu creio que o avivamento virá sobre o Brasil. Aleluia. Vou repetir, hein? Eu creio que o avivamento virá sobre o Brasil. Agora, quando existe o avivamento, várias coisas acontecem. A bênção de Deus vem, a prosperidade vem, vidas são convertidas. Muitas pessoas que estavam debaixo do jugo de Satanás se entregam a Jesus. Amém? E eu creio que isso vai acontecer. Queridos, a mão de Deus realmente está estendida sobre o Brasil. A gente vê muitos países da América Latina, como
Venezuela, Argentina, se embrenhando pelo lado da esquerda, passando fome, dificuldades, e a gente vê o Brasil mesmo tropeçando economicamente por conta de pandemia, mas num cenário econômico muito positivo, muita coisa boa acontecendo e muita coisa boa que está por vir. Enfim, eu creio que a mão de Deus está sobre o Brasil. Agora presta atenção, nós, como igreja, temos que estar preparados para esse avivamento, para essas vidas que virão. Eu quero te fazer uma pergunta: qual que foi a missão de Jesus aqui na terra? Por que que ele abandonou o seu trono de glória? Por que que ele veio como homem, reconhecido em figura humana, nasceu numa manjedoura de uma mulher, passou toda uma infância, uma adolescência, uma juventude? Por que que Jesus padeceu de tudo isso? Um ser que criou os céus e a terra. Qual que era a missão de Jesus aqui na terra? Eu vou te responder. Abra a tua Bíblia, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Jesus, ele entra na sinagoga, ele pega a Torá, a Bíblia, ele abre em Isaías e ele lê este trecho da Bíblia. Lucas 4:18 fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Na verdade, ele estava falando a respeito do próprio propósito. Ele estava lendo algo que o profeta Isaías tinha profetizado, estava escrito e se cumpriu. É esse o propósito dele. Abra, por favor, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 11. Quem achou diz amém? Porque o Filho do Homem veio, o que estava, repita comigo, fala assim: o Filho do Homem veio para salvar o perdido. Lê ali no 14. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Olha para mim, queridos. Não tem muito mistério. Não tem muito que entender qual que é o propósito de Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. A vida? Vocês estão comigo? Amém? Porque Deus amou quem? O mundo. A Bíblia não fala que Deus amou a igreja, que Deus amou Israel, que Deus amou os judeus. Não, Deus amou o... E Ele deu o seu Filho. E o próprio Jesus fala o seguinte: eu vim para salvar o perdido. Jesus falou o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus, o propósito de Jesus aqui na terra é para salvar o perdido, amém? Muito bem, não precisa abrir não. 1 Coríntios, capítulo 3, se você quiser abrir, abre, né? 1 Coríntios, capítulo 3,
versículo 9, fala o seguinte: porque de Deus somos cooperadores. Repita comigo, fala assim: de Deus somos cooperadores. Muito bem. Duas coisas extremamente claras, óbvias na palavra de Deus: o propósito de Jesus na terra, e de que nós somos cooperadores de Deus nesse propósito. A Bíblia fala que Ele confiou em nós o ministério da reconciliação, a saber que através de nós estamos reconciliando os homens com Deus. Deus confiou em nós esse ministério. Nós somos cooperadores de Cristo com esse propósito de salvar o perdido. Isso não é novidade para ninguém, não estou pregando novidade para ninguém. Muito bem, vamos continuar. Eu pedi para colocar essa frase: o único que podia nos julgar, Ele nos amou. Coloca a próxima foto, por favor. Isso é uma ovelha. É uma ovelha padrão. É uma ovelha exemplo. É uma ovelha branquinha, sem defeito, bonitinha, bem cuidada, limpinha. Mas Jesus, Ele não veio para essa ovelha. Ele veio para salvar o perdido. Ele veio para os doentes. Ele veio para a ovelha perdida, queridos. Passa a próxima foto. Essa é uma ovelha perdida. Na verdade, isso aconteceu mesmo na vida real. É uma ovelha achada na Austrália. Acharam ela perambulando por uma terra distante. Ela se perdeu. Estimam-se que ela ficou entre 5 e 6 anos perdida. Inclusive, o recorde de lã é dela. 42 quilos de lã no Guinness Books, quando ela foi tosqueada. E eu estava meditando hoje, eu quero justamente compartilhar com vocês a respeito das características de uma ovelha perdida. Ela foge do padrão. Não é aquela ovelha branquinha, não é aquela ovelha que tem a lã limpinha, branquinha, bonitinha, bem tosada, não é. A ovelha perdida, ela ficou muitos anos sem cuidados. Ela está cheia de carrapicho, cheia de espinhos, cheia de machucados, cheia de feridas. A lã dela está suja, cheia de nó, toda embaraçada. Talvez ali por baixo tenha um monte de ácaros, carrapatos, parasitas. Essa é uma ovelha perdida, querido. Machucado, ferida, com fome, com sede, cansada. E vamos colocar a parte psicológica de uma ovelha dessa. A segurança da ovelha está no rebanho. Tanto é que existe, Nicolas, competição para separar uma ovelha do rebanho. Eles marcam uma ovelha lá, e aí o cachorro que é treinado, esses cachorros pastores, ele tem que separar aquela ovelha marcada de todo o rebanho. Elas querem ficar juntas, elas querem ficar no rebanho, é a segurança da ovelha. Agora imagina uma ovelha que ficou desgarrada, que ficou perdida, que ficou longe do rebanho durante 5, 6 anos. Ela está assustada, ela está amedrontada, ela fica ressabiada porque acha que predadores vão matá-la, destruí-la. Psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, ela está completamente destruída. Escuta.
Abra, por favor, em Mateus capítulo 18, eu quero ler o trecho da ovelha perdida com vocês. Eu queria que vocês entendessem as características de uma ovelha perdida. O que acontece? Justamente para que vocês possam ler esse trecho com mais convicção. Mateus capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 e indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta aqui, pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que perca um só desses pequeninos. Amém? Escuta, querido. Nós temos um padrão de ovelha. Nós temos na nossa mente algo que a religiosidade causou em nós, um padrão de cristianismo, um padrão de conduta, um padrão de santidade. E assim era na época de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, eles seguiam rigorosamente a Torá, o Pentateuco, as ordens dadas por Moisés. Eram pessoas legalistas, eram sacerdotes. E quando Jesus, ele veio, nasceu e começou o ministério dele, Jesus andava com publicanos e pecadores. Eu vou ler Lucas 15, pra vocês acharem que eu não estou, não precisa abrir não, vou ler rapidinho aqui, ó, só 2 versículos. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Jesus, ele quebrou os paradigmas da religiosidade, querido. Jesus andava com publicanos. Talvez você não saiba o que é um publicano. Assim, na época de Jesus, Israel tinha sido tomado por Roma, era colônia de Roma. Então, os publicanos eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus. Então, eles eram tidos como traidores. Ninguém gostava dos publicanos, porque eles cobravam impostos, e muitas vezes cobravam impostos de maneira abusiva. Mateus, inclusive, discípulo de Jesus, era um publicano. Os judeus não gostavam dos publicanos, e tinha os pecadores, prostitutas, ladrões, mentirosos, e Jesus andava com todo esse povo. E os fariseus falavam assim: é profeta? É homem de Deus, mas está andando com publicano, está andando com prostituta, está andando com pecador. Escuta, nós temos um padrão de santidade que a religião nos impôs. É errado ser santo? Misericórdia. A Bíblia fala: sede santos, porque santo é o vosso Pai Celeste. Então a santidade é algo que você e eu, que todos nós temos que buscar. A Bíblia fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é importantíssimo nós lavarmos as nossas vestes, é importantíssimo nós cuidarmos do nosso interior, do nosso coração, pedirmos perdão pelos nossos pecados. Não é essa a questão.
A questão que eu estou falando é o seguinte: muitos virão e se converterão. Muitas ovelhas perdidas entrarão e sentarão nessas cadeiras. Posso ouvir um amém? E aí? Como que nós, como crentes, receberemos essas ovelhas perdidas? É essa a questão. Porque na época de Jesus, Jesus admoestou os fariseus. Eu vou pular aqui, eu quero ler um texto. Romanos capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2. Olha o que a Bíblia fala. Presta bastante atenção, gente. Abre o coração, pelo amor de Deus. Ó, portanto, és o quê? Calma aí, vocês estão aí, gente? Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Olha para mim. Sabe, queridos, quando a gente vê uma ovelha tão suja, deixa lá na ovelha para mim, por favor. Quando a gente vê uma ovelha tão suja, tão maltratada, tão mal cuidada, com tantos problemas, com tantos defeitos, com tantos pecados, isso causa uma indignação no nosso coração, porque foge do nosso padrão de santidade. A gente olha para uma ovelha toda estrupiada e a gente julga, a gente fala o seguinte: essa ovelha não devia estar aqui, ela não está com vestes adequadas, a lã dela não está tão branca, ela não é digna de estar numa igreja. Queridos, e nós temos repudiado as pessoas. Nós temos afastado as ovelhas perdidas da casa do Senhor. Em vez de sermos cooperadores, nós temos atrapalhado a obra de Cristo na vida das pessoas. Sabe por quê, querido? Chega na nossa igreja e você fala assim: nossa, que saia curta, isso não é roupa de vir no culto. Olha lá o tanto de tatuagem que ele tem no corpo, olha o piercing. E a gente é pronto a estender o dedo, apontar os defeitos, e não temos estendido a mão. Escuta, querido, uma ovelha que se desviou dos caminhos do Senhor, é muito difícil ela ter humildade de querer voltar. É muito difícil porque ela já está ressabiada, ela já está ferida, já está com o coração machucado, e de repente a hora que ela chega aqui tem um monte de gente olhando torto para ela, tem um monte de gente reparando nas suas vestes, reparando no seu trejeito, reparando em tudo que ela fez de errado, nos pecados que ela cometeu, nos erros que ela cometeu. Como que uma ovelha perdida vai se sentir bem dessa maneira? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Isso é sério demais, queridos. Porque se a gente quer o avivamento,
se a gente realmente quer que as vidas se convertam, se a gente realmente quer saquear o inferno, nós temos que estar dispostos a abraçar o drogado, a prostituta, o homossexual, o travesti e fazê-lo sentir-se em casa, na casa do Senhor. Você quer saquear o inferno? Sim. Então você tem que suportar alguns carrapichos. Você quer saquear o inferno? Sim. Escute. Alguns paradigmas de santidade aí tem que morrer. Lembra da história do filho pródigo? Quantos conhecem a história do filho pródigo? Levanta a mão aí. Ele perdeu tudo que ele tinha. O cara foi lá, gastou dissolutamente. Mas aí ele voltou e ele falou assim: pai, eu não sou digno. Presta atenção. Ele falou: eu não sou digno de ser chamado teu filho. É assim que uma ovelha chega. É assim que o desviado chega. Ele se sente indigno. Ele não se sente merecedor. Ele está totalmente ferido. E aí sabe o que o pai faz? O pai é amor, gente. O pai abraça. Lá de longe ele já enxerga, já abraça, beija. Vai lá, coloca um anel no dedo, coloca sandália nos pés, dá uma capa, restitui de novo tudo que ele tinha perdido. Ó, o pai é assim, querido. O pai é amor, o pai é misericórdia, o pai é graça. Mas o problema não está no pai. O texto não para aí. Se a Bíblia quisesse falar simplesmente do filho mais novo e do pai, morria aí. Mas tem na história um outro participante, uma outra figura. Pergunta para mim, fala assim: quem, pastor Leonardo? O filho mais velho. Na parábola do filho pródigo não tem só o filho mais novo e o pai. Existe um cara chamado filho mais velho. Vamos lá. Onde que está aqui a parábola do filho pródigo? Deixa eu achar aqui. Lucas 15. Versículo 20. Levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Presta atenção, versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltavas, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Qual que é o sentimento do irmão mais velho? Versículo 28. Ele, repita comigo, fala assim: ele se indignou. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, percebe que ele não fala nem meu irmão, agora é teu filho. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Nós temos algo muito profundo
para entender com a parábola do filho pródigo. Não estou falando nada com relação ao filho mais novo. Sim, ele pegou o dinheiro, a atitude dele é falar o seguinte: pai, para mim você está morto, eu quero a minha herança, não quero mais nada, quero a minha herança, não tem mais nada com o senhor, vou para longe. Foi isso que ele fez. Errou demais, pecou, usou o dinheiro com meretrizes, gastou toda a herança. Só que o pai é amor, queridos. O pai o abraçou, o pai o beijou, o pai devolveu para ele a alegria de ser reintegrado na família. O pai é lindo, o pai é maravilhoso, o pai é amoroso. Mas escute, o problema não está no pai. O problema está em nós, como filhos mais velhos. A Bíblia fala que o cara estava no campo, trabalhando. Estava trabalhando para o pai. E aí o filho mais velho fala o seguinte: eu nunca transgredi uma lei. Eu te sirvo, sempre te servi, nunca transgredi uma lei. E talvez esse seja o retrato das nossas vidas, de muitos de vocês aqui, queridos, que se dedicam a estar santos, limpos, trabalham para Deus, mas de repente chega uma ovelha perdida igual a essa, de repente chega um drogado, de repente chega uma prostituta, de repente chega uma lésbica, um homossexual, e sabe o que a gente faz? Quê? Isso aí não merece não. A gente fica indignado. Como pode uma mulher com vestes tão curtas, tão indecentes estar na igreja? Como pode um cara todo tatuado estar na igreja? Cheirando cigarro estar na igreja? Não, ele não pode, você fica indignado. Ele gastou todos os bens dele com meretrizes, ainda está cheirando perfume de prostituta, e você bota esse cara para dentro de casa? Ele não tinha tomado banho ainda não, estava fedendo lavagem de porco. Gente, o cheiro de porco é um negócio que impregna. Meu pai teve granja. Gente, ele chegava, minha mãe fazia ele dormir lá fora. Mauri, tira as roupas aí fora, não entra com essas roupas aí não. É um cheiro de merda de porco, que aquele negócio fica o mês inteiro impregnado. E o filho pródigo chegou assim, fedendo pecado, fedendo estrume. Sabe o que o pai fez? Foi lá, abraçou, beijou, colocou um anel no dedo, sandália nos pés, colocou uma capa, mandou matar um novilho. O pai é amor, o pai é misericórdia, o pai é graça, o pai é bondade. Mas na família não existe só o pai, existe o irmão mais velho, que somos nós. E muitas vezes nós, como irmão mais velhos, ficamos indignados e achamos que a ovelha perdida não merece perdão. Mas como assim? Como assim? Toda cheia de carrapicho, toda cheia de espinhos, com vestes sujas. Como assim? Pastor Leonardo vai deixar essa pessoa pregar o evangelho? Eu fui muito religioso, confesso que ainda sou um pouco. Deus precisa mudar meu coração ainda. Mas eu estava estudando a Bíblia, lendo, e me chamou a atenção. Jesus, ele, quando expulsou a legião de demônios daquele endemoniado gadareno, tinha 2.000 porcos que se precipitaram no mar, tinha legiões e legiões, demônios e demônios, ninguém conseguia contê-lo, porque ele rebentava os grilhões,
Eram assim o retrato do homem das trevas. Estava assim, ó, ele e o diabo. Jesus expulsou o demônio dele, expulsou a legião, ele ficou limpo. No mesmo dia, Jesus falou o seguinte: vai para Decápolis e prega o evangelho. Se fosse o pastor Leonardo, eu ia falar o seguinte: ó, agora você libertou, nós vamos esperar uns 3 meses para ver se você está livre mesmo. Se você não volta na prática do pecado, aí você vai fazer curso do Tadel com o pastor Elias, escola bíblica, curso de batizado, para depois pregar o evangelho. Tô abrindo meu coração, é o que eu faria. Mas Jesus não fez assim. Jesus não fez assim. Então a religiosidade acaba causando assim barreiras em nós. Foi aquilo que nós fomos aprendendo ao decorrer de muitos anos, e criaram-se fortalezas e muralhas que nos impedem de amar o perdido. Os fariseus falavam a mesma coisa, falavam assim: ó, ele come com pecadores, que está doido? Se o cara realmente é o filho de Deus, ele não percebe que essa aí é prostituta? Jesus entrou na casa de Simão, o fariseu. Fariseu, querido, fariseu era um cara extremamente legalista, doutor da lei, conhecia de capa a capa a Bíblia. Estava lá na casa do fariseu, e de repente, o fariseu pensa: se esse cara fosse profeta, ele sabia quem que era essa que está nos pés dele. Tinha uma prostituta nos pés de Jesus, chorava, lavava os pés com as suas lágrimas e enxugava com o próprio cabelo. E o fariseu, igual o filho mais velho, julgando, apontando o dedo: essa aí não merece adorar, não, essa aí não é digna. E aí? Quem que é digno? Quem que não é digno? Sabe o que a gente faz? A gente senta numa cadeira de juiz e a gente fala o seguinte: esse é digno, esse pode subir no altar, pode adorar, esse pode pregar o evangelho, esse está com vestes adequadas, ok, pode vir na igreja. Essa aí não, olha aí que roupa indecente. Esse aí, ó o tanto de tatuagem que ele tem, a oração dele não passa do teto. Sabe, a gente começa a julgar as pessoas, gente. Nós somos igual o filho mais velho. A gente fica indignado com certas pessoas, olha de cima embaixo. Jovens que gritam, que dançam, que pulam, olha torto assim, fala: misericórdia, o que esse cara está pulando aqui na casa de Deus? É para se aparecer. E se for, é um pecado que ele tem, você vai apontar o pecado dele? Não precisa, o diabo já faz isso. O diabo já é o acusador, ele não precisa de ajudante. Talvez o teu pecado seja diferente do dele. Você não precisa estar apontando o dedo, você precisa estender a mão, querido. Às vezes nós somos como o filho mais velho. Essa ovelha está com 42 quilos de fardo. Ela já está cansada, ela está pesada, ela está carregando esse fardo durante muito tempo. Ela precisa de um ambiente acolhedor, ela precisa de um ambiente que a ame, que a conforte, que dê carinho. A Bíblia fala o seguinte: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deus é amor.
Não é que Ele ama, Ele é. É a essência de Deus, é o amor. Nós não merecemos a graça. Você não merece, eu não mereço. A graça chama-se favor imerecido. A gente não merece mesmo. Aquele filho pródigo não merecia ser restabelecido para o lar. Mas o pai foi lá, abraçou, beijou. O pai foi lá, colocou um anel no dedo, colocou a capa, falou o seguinte: vamos nos alegrar porque esse filho estava perdido e ele foi encontrado, ele está vivo. Quem somos nós para nos indignarmos com o perdão e com a graça de Deus sobre a vida do pecador, querido? Sobre a vida das ovelhas perdidas. A ovelha perdida, o desviado, aquele que está drogado, a prostituta, o adúltero, ele tem que se sentir bem aqui, e não afastado, e não marginalizado. Se Jesus comia com os pecadores, se Jesus andava com publicanos e pecadores, por que nós temos que nos vestir dessa capa de santidade e repulsar as ovelhas perdidas? E muitas vezes é justamente isso que fazemos. A gente coloca um peso sobre os ombros. Tem um texto aqui que fala isso, nem vou ler. Nós colocamos um peso sobre os ombros daqueles que estão perdidos, carregado demais, pesado demais para carregar. Quantos estão entendendo? Digam amém. Queremos o avivamento? Queremos que vidas se convertam? Sim. Então nós temos que estar dispostos. Aqui do teu lado aí, tenha um travesti, com roupa de travesti, sedento por Jesus. Um cara todo tatuado, com alargador na bochecha, com piercing, com tatuagem, ainda talvez fedendo o cheiro do estrume de porcos do passado, do pecado. Sim. Com vestes sujas. Sim. Cheios de espinhos. A transformação de um caráter não é da noite para o dia. A transformação de uma vida, lavar as vestes, tirar todo esse peso, todo esse fardo, não é da noite para o dia. Precisa de um processo no qual o Espírito Santo vai trabalhando, vai arrancando a sujeira. Mas se no primeiro dia que essa ovelha perdida sentar aí nessa cadeira e encontrar vários filhos velhos olhando de alto a baixo, medindo suas vestes, medindo suas tatuagens, medindo o seu pecado, apontando o dedo, queridos, ela não vai voltar. Nós como corpo de Cristo, nós como igreja, nós temos que estar aptos, preparados para receber as ovelhas perdidas, amando-as e não julgando-as. É no amor. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos. Eu pequei, você pecou, todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. O salário do pecado é Todos nós merecíamos a morte, nós não merecíamos a graça. Nós não merecíamos. Mas Jesus, o Pai, Ele foi lá, nos abraçou, nos beijou, nos restituiu a alegria da salvação, nos trouxe para o reino do Filho, do seu amor.
Você passou por esse processo. Um dia você estava no lamaçal do inferno, querido. Um dia você comia o pão que o diabo amassou. Um dia você cheirava o estrume do pecado. Mas hoje você está aqui, ó, no reino de Deus. Agora você tem que ser cooperador de Cristo, porque Cristo veio para salvar o perdido. Jesus amou o mundo. Deus amou o mundo. Deus se importa com cada um dos pequeninos que estão perdidos naquelas biqueiras de droga. E aí chega um ex-drogado, ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus pode transformar a vida dele, pode dar alegria, pode dar paz, pode dar salvação. E esse cara drogado vem para a igreja. A hora que ele chega aqui na igreja, com a expectativa de uma transformação, com a expectativa de que Deus vai envolvê-lo, que os irmãos vão abraçá-lo, aí ele encontra um monte de fariseus, um monte de filhos velhos que se indignam com o cara produzindo, com a vantagem da ovelha perdida. Sabe o que é? Ela vem com fome e com sede. O novo convertido vem sedento, doido, com vontade de comer, de aprender, com sede de buscar a presença de Deus. Nós temos jovens, queridos, que não dormiram de ontem para hoje. Foram para o monte orar. Vieram no culto dos jovens ontem. Estava uma bênção, um derramar de Deus aqui, ó. Quem veio aí? Quem veio dar um glória a Deus aí? Estava tremendo, né? Delícia. Aí eles vieram para o culto, já emendaram o monte. Foram para o monte orar, buscaram a presença de Deus, ficaram a noite inteira orando, adorando. Aí, 9 horas da manhã, tinha a escola bíblica dominical, e já vieram direto, não dormiram. E a escola também estava benção ou não estava? O bom da ovelha perdida é que ela vem com sede, com fome, doido para aprender, doido para comer, doido para receber de Deus. E às vezes a gente vê o ministério desses novos convertidos fluindo, crescendo, Deus abençoando, Deus deslanchando eles, e a gente fala assim: pô, nunca transgredi um mandamento, trabalho na igreja faz 30 anos, e fica indignado. Escuta, nós precisamos ser uma igreja madura, porque as vidas virão, querido. Deus vai mandar muitas e muitas vidas para a nossa igreja, muitos e muitos jovens. A Bíblia fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Sinceramente, eu não consigo atravessar a noite orando. Estou velho, já fiz isso, mas não consigo mais. O jovem tem essa força, essa gana, esse anseio de buscar a presença de Deus, sabe? Mas nós, como igreja, queridos, nós temos que estar preparados para receber essas pessoas que vão vir doentes, que vão vir de vestes sujas, que vão vir cheirando pecado. E como nós já fizemos isso, como nós já afugentamos pessoas assim. Eles vêm, eles não se sentem bem no nosso meio. Olha de cima e embaixo, aquelas, talvez uma sainha curtinha. A prostituta que se converteu, ela não mudou o guarda-roupa dela ainda. O drogado ainda continua falando mano, ainda continua ouvindo rap, ouvindo funk, sei lá, cheio de tatuagem no corpo. E aí a gente vai olhar e vai falar assim: cara, calma aí.
A ovelha que a gente quer é aquela ovelhinha branquinha, sem machucado, polidinha. Mas não é essa que Jesus quer. Ou melhor, Jesus também quer essa. Mas Jesus, ele vai buscar aquela que está desgarrada, aquela que está perdida. Essa aí, ó. E há mais júbilo quando encontra aquela que estava perdida do que as 99 que estavam no aprisco. Quantos estão entendendo? Digo amém. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Ô Gui, eu queria que você soltasse aquela música que eu pedi para pôr. Feche seus olhos. Começa ela do começo, por favor. Projeta a letra. Quero conhecer mais de ti. Fala isso para Deus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Fala isso pra Deus. Fala assim, Deus, visita, mude as minhas convicções, mude o meu caráter. Eu quero conhecer mais de ti, Deus. Eu quero desfrutar do teu amor. Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, diga! Espírito vem, Espírito Santo. Desça para ele, descer aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga! Eu quero viver. Fala pra ele, eu quero viver algo novo, Deus. Eu quero viver. Faz meu coração arder de novo. Faz todo medo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Declara isso, querido, vai! Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Cante isso pra Deus, do fundo do teu coração. Fala, Deus, eu quero viver algo novo. Eu quero uma experiência nova na minha vida. Renova em mim, Deus. Eu quero um fogo de novo na minha vida. Vamos exaltar ele. Ei! Diga! Clame, clame. Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Vamos, clame. Santo Espírito,
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, incendeia. Oh! vamos queimar por Ele, vamos queimar por Ele. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito, Desce como fogo. desce aqui, Senhor. Desce como fogo. Queima minha vida. Queima Vem, Santo Espírito, de ti, Senhor. desce como fogo. Pode entrar. Como em Pentecoste, Deus. Desce como fogo em nome de Jesus. Nós queremos o teu avivamento, Pai. Nós queremos algo novo nessa nação. Incendeia a tua igreja em nome de Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, Oh! desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Desce, Jesus. Ei, alaba. Diga, Santo Espírito, diga. Incendeia, Deus. E cumprindo o seu dia de Pentecostes, veio o Espírito, veio o meio impetuoso e encheu a casa. E todos foram cheios. Todos foram cheios. Ei, Cheios. ei, alaba. Diga, incendeia, diga. Desce aqui, Jesus. Seja renovado. Seja tocado. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas para Deus. Seja queimado aí, meu irmão. Aleluia! 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Escute, presta bastante atenção. Pode deixar apagado. Deus conta com cada um de vocês. De Deus somos cooperadores. Querido, não aponte o dedo não, sabe? O diabo ele já tem esse ministério. Ele é o acusador. Vamos amar as pessoas. O mundo precisa de mais mão estendida do que dedo apontado. Ame incondicionalmente. Não importa a quantidade de carrapicho que a pessoa tenha. Não importa o cheiro do pecado. Não importa. Jesus falou o seguinte: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E falou para ela assim: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Nós precisamos de mãos acolhedoras, de abraços. Nós precisamos amar as pessoas. Amar o perdido, tirar o jugo da escravidão do pecado, tirar correntes, tirar grilhões. Nós precisamos ser luz no meio de um mundo tão em trevas. Em nome de Jesus, que você repense a tua conduta diante do perdido, diante das ovelhas, diante dos pecadores. Em nome de Jesus, querido, que o nosso coração seja um coração aberto para mudanças, para amar aquele que tanto necessita. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua vida.
Eu quero declarar que você é um ganhador de almas. Eu quero declarar que você vai converter as pessoas da tua família, através do teu testemunho, através do amor que vai fluir da tua vida. Eles vão ver Deus em você, porque Deus é amor. Eles verão a tua luz e glorificarão ao vosso Pai que está nos céus. Eu profetizo que você será o pivô, você será o canal de transformação de muitas e muitas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Pode sentar, por favor, querido. Glória a Deus. Pode acender, Rô. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, alguns recadinhos. Nós estamos muito alegres. Olha que bênção, olha que culto lotado, que culto abençoado. Porém, nós temos algumas restrições por conta da pandemia. E queríamos dividir o número de pessoas nos 2 cultos que estamos fazendo. Temos um culto às 18 horas e um culto às 19h30. Aqueles que não têm crianças, nem adolescentes, queríamos que desse preferência para o culto das 18 horas. Porque a escolinha, as crianças e a rede de adolescentes, é o do culto das 19h30. Então, querido jovem, você que também não é jovem, mas que não tem criança, se você puder vir no culto das 18 horas, por favor, é melhor, para que a gente não tenha nenhum problema, para que a gente siga a orientação da Secretaria da Saúde, distanciamento social. O Covid é algo sério que nós temos que respeitar e respeitar as nossas autoridades também. Amém? Queria o entendimento de vocês. Vocês não vão poder se abraçar no final do culto, né? Não vão poder ter nenhum tipo de contato. Mas, queridos, nós estamos tendo o culto de jovens no sábado. O pastor Marcelo Cordeiro é o nosso pastor de jovens, veio com muitos jovens que estavam sob a sua tutela. O Cristóvão, cadê o Cristóvão? Está aí? Ali. O Cristóvão pregou esse sábado, a Ju ministrou o louvor. Cara, foi uma bênção, um derramar de Deus aqui assim, ó. Gente no chão chorando, ajoelhado, o povo abraçando. Sabe aquela coisa gostosa, aquele mover de Deus? Fica de fora não, fica de fora não. Venha participar do culto dos jovens. Na escola bíblica, eu estou sendo professor dos jovens. Nós estamos fazendo aula sobre escatologia, os fins dos tempos, profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo. Gente, é de arrepiar os fios de cabelo. O negócio é tremendo. Tem a classe das crianças, classe dos pré-adolescentes, dos adultos. Escola bíblica dominical é algo importantíssimo, sabe? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for adulto não se desviará dele. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, é o nosso alicerce, é aquilo que ilumina o nosso caminho. Então, você que é pai, não deixa o teu filho crescer sem estar conhecendo a palavra de Deus, não. Traga ele para a escola bíblica, jovem, vem aprender, está sendo uma bênção. Algo novo, um tempo novo, um novo amanhecer sobre a tua vida está profetizado em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse culto. Apóstolo, algum recado a mais? Amanhã nós temos o conselho de pastores, então para todos os pastores aqui na nossa igreja, tá? A reunião do conselho de pastores vai ser aqui. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. A tua palavra é viva, é eficaz, ela é mais
mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de separar juntas e medula, alma e espírito. Pai, que essa palavra possa realmente estar entrando nos nossos corações, e que quando nos depararmos com uma ovelha toda suja, toda fedida pelo pecado, toda lameada, que nós possamos abraçá-la com todo o amor do mundo, como aquele pai abraçou aquele filho. Deus, que nós possamos abraçar o perdido, que nós possamos amar os doentes, que nós possamos realmente ser cooperadores de Cristo nessa missão linda de resgatar o perdido, em nome de Jesus. Dá-nos o amor, que é a essência da personalidade de Cristo, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo e que a amizade, que o companheirismo de Jesus esteja com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Uma excelente semana para você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abra as portas, que Deus te proteja, em nome de Jesus, amém. Amém?